Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos acompanha novamente. Bom, eu volto aqui à tribuna para fazer um encaminhamento aqui pela bancada do PSOL, mas dizer que contra fatos, contra números, não há argumentos, né? Que nós acabei de, na minha fala aqui, no tempo de discussão, eu trouxe aqui os fatos, os números que estão consignados nesse orçamento. A capacidade de investimento da prefeitura. Então, a gente tem lá um orçamento quase beirando aí os 100 bilhões de reais. 100 bilhões de reais é o terceiro, quarto maior orçamento do nosso país. Estamos na maior cidade da América Latina. Só que nós temos ali um paradoxo, que eu mostro ali, a gente tem uma baixa capacidade de investimento. Esse dinheiro está sendo guardado, a prefeitura virou um banco. E agora eu subo aqui para falar, e aí, com todo o respeito aqui ao meu colega, o Jair Tato, a gente também vem aqui fazer essa crítica, né? Vem fazer essa crítica ao orçamento. Houve um trabalho da Comissão de Finanças e Orçamento, do relator, que ouviu as demandas dos vereadores, das vereadoras, da população. Muitas audiências públicas foram realizadas. Houve, né, a audição aqui das pessoas que vieram reclamar, mas a gente sabe o que acontece de fato, que isso aí vai ser vetado. Então, a gente tem... nós não viemos aqui, nós estamos fazendo oposição por oposição, nós estamos fazendo oposição para que o governo, para que o prefeito Ricardo Nunes desloque esse orçamento de 100 bilhões de reais, aplique esse recurso de 34 bilhões de reais que nós temos no caixa da prefeitura. Nós temos uma receita patrimonial de 2 bilhões e meio, vereador Donato, 2 bilhões e meio por ano de juros. E as pessoas estão morrendo aqui, estão passando fome na rua. Pode olhar, é só sair aqui no centro da cidade, nas ruas da cidade. As pessoas estão passando fome, não tem casa para morar, não tem comida, vão passar um fim de ano nas ruas, né? Essa é a grande realidade, tristeza. Numa cidade como São Paulo, a gente vê essa situação aqui. E do outro lado, nós temos 34 bilhões de reais. 34 bilhões de reais. E quando a prefeitura gastou um pouco desse recurso, ela gastou aonde? Pergunta aos senhores e às senhoras, onde é que o prefeito Ricardo Nunes colocou esse recurso? No asfalto. No asfalto da cidade de São Paulo. A fome ou o asfalto? Qual é o mais importante? A vida ou o asfalto? Qual é o mais importante? A casa ou o asfalto? Qual que é o mais importante? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Então, a gente aqui, os vereadores e vereadoras, precisam tomar consciência dessa, até uma responsabilidade nossa, eu me incluo nessa, dos parlamentares aqui, de a gente discutir, fazer essa discussão e não colocar esse recurso à disposição das pessoas que mais precisam. Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai olhar? Como a gente vai andar para a periferia? Eu acredito que todos os vereadores e vereadoras andem pela cidade de São Paulo. Vai lá em Parelheiros, vai lá na cidade de Tiradentes, vai lá em Perus, vai lá em todos as periferias da cidade de São Paulo. A gente vai no Hospital do Campo Limpo, como eu disse aqui, o vereador Donato conhece muito bem ali, faz uma luta incessante naquela região. O Hospital do Campo Limpo está abandonado, não tem plano de investimento para a construção de um novo equipamento. Uma cidade com 34 bilhões de reais, e o prefeito Ricardo Nunes não olha para a região do Campo Limpo. Equipamentos de saúde, ressonância, raio-x, quebrados há mais de 5 meses. Mais de 5 meses. Não tem licitação, não consegue colocar em pé uma licitação. Da reforma das escolas municipais não se consegue reformar escolas. Nós estamos há 3 anos. Eu subo essa tribuna aqui há 3 anos falando de várias escolas. Já fui ao Tribunal de Contas do município, já fui ao Ministério Público, já fui na Defensoria, e nós temos escolas, estão lá, necessitando de reformas para que os alunos possam ter direito ao acesso à educação naquelas escolas, perto das suas residências. Mas o que faz a prefeitura? Não consegue colocar em pé uma licitação, não tem servidores em número suficiente, não tem projeto, não tem investimento. É isso que a gente vive na cidade de São Paulo, de uma administração que tem os 34 bilhões de reais, e se não correr, se não melhorar, vai acumular. Daqui a pouco nós teremos 40 bilhões de reais e 50 bilhões de reais
E aí, a gente não torce por o quanto pior, melhor. A gente torce para que esse recurso vá atender a população mais carente da cidade de São Paulo. Porque se o prefeito Ricardo Nunes não fizer isso, o próximo prefeito o fará, né? Tá aí o nosso candidato aí, que disputou a eleição, Guilherme Boulos, fará uso desse recurso muito bem, né? Principalmente para as pessoas que mais precisam. Então, eu subo aqui eu encaminho o voto contrário da bancada do PSOL por conta dessa incapacidade, dessa ineficiência, dessa incompetência de administrar o recurso público, que é muito grande. Nós temos um orçamento de 100 bilhões de reais, com mais 1/3 desse orçamento guardado lá no Banco Prefeitura Municipal de São Paulo, Banco Ricardo Nunes. E não é para isso que a cidade arrecada, não é para isso que o dinheiro serve. O dinheiro serve para a vida das pessoas. A cidade, o dinheiro, o recurso à disposição das pessoas da cidade de São Paulo. Não para banco, não para juros. Então, por isso a gente encaminha voto contrário ao orçamento aqui proposto, presidente. Obrigado. O vereador Fábio Riva para encaminhamento pelo governo.